O cara que é grande, ele já não se preocupa com dinheiro? Me conta. Muito. Quem é pequeno tem que se preocupar mais ainda, cara. Se quem é grande faz planejamento, quem dirá o que é pequeno? Tô evoluindo ou não tô evoluindo? Peraí, o que eu tô fazendo? O que o meu cliente espera de mim? Estou entregando ou não tô? O que eu preciso mais? Poxa vida, eu me conecto com essa marca. Não só porque faz um logo muito bem desenvolvido, um KV, uma arquitetura de produtos muito bem desenvolvida, mas o propósito. É isso que eu quero. E eu admiro muito quando cada empresa entende para que ela nasceu, para que ela serve, ela se firma ali e ela cresce, ela expande. Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo que nós estamos fazendo, o nosso primeiro podcast do grupo de vídeos corporativos e empreendedorismo que nós estamos fazendo do mercado vertical. Só que essa é uma mobilidade para o YouTube. E hoje eu quero convidar essa pessoa incrível, que ela é amiga da nossa família, da minha esposa, ela é madrinha de casamento, porém ela é diretora de marketing da agência Ideia 5. Uma agência incrível que atende vários cases de clientes e que vai te ajudar nessa trajetória de startup que você está traçando. Ou até mesmo se você é uma empresa que está há longos anos no mercado, mas que se encontra talvez enroscado numa curva que precisa de alguma solução ou de alguma ideia. É a Ideia 5. Quero convidar ela, Fabiana Ribeiro. Uau, adorei! Seja bem-vinda. Fábio, muito obrigada pelo convite. É um prazer fazer parte desse projeto novo. Estou inaugurando aí, espero que traga muita boa sorte para esse projeto. Obrigado. Muito bacana fazer parte de iniciativas assim, né, que apoiam o desenvolvimento dos negócios brasileiros. E parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Fabi, me conta um pouquinho sobre você nessa nova fase como gestora de marketing, sobre a Ideia 5. Ou seja, me conta o que é a Ideia 5, qual é esse posicionamento, traz um pouquinho pra gente. Bacana, vamos lá. Adoro esse formato que a gente pode falar bastante, né? Adoro falar. Bom, falando de Ideia 5, ela é uma agência de longa data, então ela tem completos 23 anos. Nasceu fazendo marketing no trade, né? Trabalhando por varejo alimentar brasileiro. E de 2020 para cá, ela focou muito mais na digitalização, no marketing digital, sobretudo num nicho muito específico que é de mobilidade elétrica. E no decorrer dessa jornada, eu tenho uma experiência aí de mais de 20 anos de mercado, de marketing, B2B, tecnologia, varejo também, e eu já encontrei e cruzei com a Ideia 5 aí em alguns clientes em comum ao longo dessa jornada. E eu consegui acompanhar um pouco desse movimento e do quão dinâmico é o varejo alimentar no Brasil. Sim. Que a gente vai falar muito aqui de inovação e digitalização, mas que é um setor muito dinâmico, mas que a inovação e a digitalização deste setor ela é um pouco mais lenta quando a gente compara com outros varejos brasileiros, né? Quando a gente fala de rebranding, de marca, de logotipo, de desenho, enfim, conta pra gente um pouquinho qual a diferença disso para as empresas, porque, por exemplo, a gente fala de rebranding, mas tem clientes, tem pessoas, tem empresários que estão começando que eles não sabem o que é brand. É verdade. Então o rebranding, ele é algo do branding. Conta um pouquinho pra gente. Ótima pergunta. É muito importante fazer essa distinção. Primeiro de tudo que as pessoas já confundem marketing com branding, né? E o que é um branding? O que é um rebranding? Então a gente fala de branding não só em desenvolver um logotipo, um KV, uma paleta de cores, um documento, um brand book que me apresenta para o mercado, né? Mas quando eu falo de branding, na sua essência, esse viés que é a minha especialização, eu falo de negócios, de inserir, de mergulhar no negócio do cliente, entender o seu propósito, a sua essência, a sua raiz, para que a partir dela, ela se diferencie no mercado, buscando
pessoas, um público-alvo que identifique o que a nossa marca tem de melhor para entregar para o mercado, e ela fala, poxa vida, eu me conecto com essa marca, não só porque faz um logo muito bem desenvolvido, um KV, uma arquitetura de produtos muito bem desenvolvida, mas o propósito, é isso que eu quero, que é esse crescimento mais ao longo prazo. Que são os conceitos da empresa, mais ou menos isso? Mais ou tipo menos a missão, isso. visão, valores, você junta tudo nos conceitos, pega o propósito e então a partir disso você faz um planejamento para desenhar um brand. Exatamente, está muito mais ligado à estratégia corporativa da empresa. É um guarda-chuva muito maior. Entendi. Então o brand está aqui, é um guarda-chuva maior, e o marketing está embaixo do brand. Porque o marketing ele é feito em linhas gerais para vender, é o dia a dia, é Entendi. Apoiar o time de vendas que está na rua ali vendendo e brigando com o concorrente. O brand, ele é um guarda-chuva muito amplo. Muito bom. Ele vai ao cliente, ao concorrente, ao colaborador, aos parceiros, aos todos os stakeholders, né, que se relacionam com aquela marca e criam essa conexão. Se eu tenho um brand, por que eu tenho um rebrand? Conta a história desse rebrand e como vocês estão fazendo isso, né? Porque vocês fazem isso para os clientes. Agora fazer para você mesmo, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Mas no caso vocês têm que ter um espeto de ferro, né? A gente tem que ter, temos que lutar para isso. Então me conta sobre isso. É verdade, você trouxe exemplos excelentes, porque quando a gente tem esses alicerces muito bem construídos, é para uma empresa, para uma marca ser longeva. Ninguém constrói, abre um negócio hoje para morrer amanhã. Sim. Pelo contrário, né? Mesmo que ele não esteja mais à frente capitaneando, ele vai vender, ele vai fazer um processo de sucessão, enfim. Mas não nasce para morrer, eu quero que nasça hoje e morra amanhã, não. Então, por isso ele precisa ter bons e firmes alicerces. E o branding, ele está muito relacionado a isso, tá? Mas, claro, quem pensa normalmente nessa estratégia não é o dono, não é o empresário, não é o CEO que vai pensar e orquestrar tudo isso. Ele ajuda a pensar. E muito desse propósito e desses valores vem da alta diretoria. É top-down, né? Ele vai seguir muito do que ele acredita, do propósito, do que a empresa coloca nos produtos para atingir o mercado. E a partir do momento que ela cresce, vai se organizando e vai se estruturando, é aí que entra a ideia 5. Tá? É aí que entra o nosso serviço, a nossa especialização para apoiar o cliente, para que ele não fique naquela jogada, um passo para frente, dois para trás, Sim. um para frente, dois para trás, tipo, e nunca cresce. Não é o meu sobrinho que fez um logo ali no aplicativo. Nada disso, nada contra os sobrinhos, tá? E fez um canal no Instagram e já acha que já é o marketing aquilo, né? Não é. O marketing é muito além, né? Muito além. Inclusive, recentemente eu fiz um artigo falando sobre o rebrand da Jaguar. E eu falei muito isso porque com a digitalização e o crescimento de muitas mídias, sobretudo TikTok e o Insta, existe uma confusão, digamos assim, no mercado, de que fazer marketing é subir um post organizado bonitinho no Insta. Está para longe disso. É isso aí. Se fosse, eu estava feliz da vida. Mas não, a gente estuda muito. E com a digitalização, o marketing ele é obrigado a entender e conhecer muito mais de tecnologia. Então, o marketing está muito para além de pensar só negócio, só regra de negócios, 4Ps e tudo mais. E óbvio, é importante, temos que pensar. Sim. Mas temos que estudar tecnologia. Tecnologia está ali lado a lado com o time de marketing nos dias de hoje dessa digitalização, tá? E pensar rebranding é olhar para o que você fez hoje, para os alicerces que você construiu até agora. Peraí, eu quero ser longevo, eu quero ser uma Estou empresa... evoluindo? Estou evoluindo ou não estou evoluindo? Peraí, o que eu estou fazendo? O que o meu cliente espera de mim? Estou entregando ou não estou? O que eu preciso mais? O que eu preciso mais de organizar a minha casa para continuar entregando para o mercado aquilo que eu entrego, mas pensando no dinamismo? Porque existe algo, e por isso eu digo que marketing, ele é saber científico. Eu tenho que olhar população, crescimento, comportamento de compra e consumo, antropologia do consumo. Eu tenho que entender como que as pessoas consomem. Um exemplo, eu trago muito um paralelo do dia a dia para o escritório. Eu tenho um filho que mora há 6 anos na Europa, e ele ficou
um mês, 35 dias aproximadamente, fora da cidade dele, trabalhando em um outro local. O que ele fez? Sublocou o apartamento dele por 35 dias. Ele ficou fora, fazendo um trabalho pela empresa, e ele sublocou o apartamento dele. Ou seja, essa geração, ela não tem mais no seu DNA aquela coisa, eu quero um carro meu, eu quero uma casa minha, né? Aquele coisas. apego. Sim. Diferente, a gente precisa olhar o mercado, né? A gente precisa olhar esse comportamento de compra, de consumo, toda essa mudança, porque a gente faz isso pro cliente, a gente mergulha no negócio dele, a gente pesquisa. Existe diagnóstico, pesquisa, metodologias para as coisas serem feitas. Somos funcionários de várias empresas, né? Exatamente, a gente faz para os clientes. E isso foi até uma briga interna, tá? Porque a gente imagina que as mesmas 24 horas que você tem, eu tenho, meu cliente tem. Sim. Então eu tenho que resolver qual vai ser o meu tempo produtivo, qual vai ser o projeto que vai ter o meu olhar e o meu tempo produtivo ali. E eu tive que abrir mão de algumas coisas internas em detrimento de outras para olhar para o nosso posicionamento, porque nós somos a primeira agência no mercado a ter um viés muito forte com mobilidade elétrica. Então, o que é mobilidade elétrica? Legal. Mobilidade hoje é um braço muito discutido nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, e óbvio não pode ficar longe do tema da pauta São Paulo, tá? Onde a gente tem um trânsito absurdo. E a mobilidade elétrica, ela veio com um conceito não só de melhorar a locomoção das pessoas com transporte, seja ele metrô, trem, ônibus, caminhão, carro, moto, etc., mas para ser feito de uma forma inteligente e que leva às pessoas e a todos que estão em torno uma mobilidade inteligente que não prejudica o nosso meio ambiente. Então ela não polui, tá? Na verdade, existe a 100% elétrico, existe a híbrida, tá bom? Mas também existe outras formas, tá? Que da mobilidade ser sustentável e não trazer nenhum tipo de prejuízo ao nosso meio ambiente. E quando a gente fala de uma mobilidade dentro de uma Smart City, a gente pensa nas pessoas, na população. Então não é só a locomoção, o seu ir e meio ambiente, vir, o mundo, meio ambiente, o mundo, as pessoas. Então, por exemplo, como que as crianças hoje estão adequadas nesse meio? As crianças que têm alguma particularidade específica. Tipo um autismo. Autistas, TDAH, enfim, a gente tem hoje um número crescente de crianças, adolescentes, enfim, com essa particularidade. Então, precisamos ter empatia para com eles, precisamos olhar para esse cuidado. Eles têm o sensorial um pouco mais aguçado, diferente do nosso. Então, a gente tem que ter respeito e cuidado por isso. E pensar em Smart City é pensar em tudo funcionando de forma planejada para atender essa locomoção de ir e vir, atender o meio ambiente, atender os órgãos, né? A gente falou muito aqui de tributação, então temos que atender, temos a nossa parte com o governo para fazer, temos a nossa parte com o próximo, com a saúde e tudo. Isso é pensar a mobilidade elétrica dentro da Smart City. A nossa entrega, o que eu tenho de proposta de valor, precisa resolver o teu problema. Se não for resolver, eu não sou a empresa para você. E é por isso que existem muitas empresas no mercado que fazem todo tipo de serviço, produtos e tudo mais. E eu admiro muito quando cada empresa entende para que ela nasceu, para que ela serve, ela se firma ali e ela cresce, ela expande fazendo isso. E tudo bem. Tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. O que a gente precisa entender como diretor é o seguinte: onde que eu sirvo, onde que eu estou, para que eu sirvo, quais são os meus alicerces, quais problemas eu vou resolver. Porque não adianta a gente abraçar o mundo, porque por isso que dizem que você é um pato, porque o pato ele nada, ele anda e voa e não faz nada. E não faz nada com excelência. Sim. Então não, eu nasci nesse nicho, eu quero fazer marketing digital, estratégia e brand, sim, mas para quais nichos? B2B, empresas principalmente de mobilidade elétrica, empresas que estão alinhadas e adequadas com a minha metodologia e que a minha metodologia vai entregar o negócio e o resultado. E principalmente, eu bato muito nessa tecla que o que nós fazemos lá dentro da Ideia 5, que está para além de escolher uma mídia, um Instagram, um TikTok e tudo mais, é a estratégia digital. É muito maior do que você pensar em fazer
Eu não tô no digital, preciso estar, porque meu concorrente está fazendo tais coisas e sai fazendo sem planejamento. Não. Eu tenho, inclusive, dentro da agência, clientes que não podem ter nem TikTok, nem Instagram e nem Facebook. Tá? A empresa matriz fica fora, fica na Europa, e por regra, ele só tem LinkedIn. E tá indo muito bem, obrigado, crescendo pra caramba. Então, não é porque existem 10, 15, 20 canais no mercado que a empresa é obrigada a fazer. E é esse o nosso papel. O papel da Ideia 5 é fazer esse diagnóstico, esse mapeamento e conectar com o que de fato faz sentido pro negócio do nosso cliente. Mas, Fabi, me tira uma dúvida aqui. Claro. Você tá falando isso, é muito importante, muito pertinente em relação a empresas médias e grandes. Agora eu quero que você me ajude aqui com o nosso público. Vamos lá. Às vezes, a gente tem pessoas que estão assistindo que é uma empresa de uma pessoa só. Como que funciona? Primeiro de tudo, eu já tô pegando você, já tô atrás. Eu tô vendo. Bom, primeiro de tudo, o povo brasileiro, ele é um povo que faz de tudo, que trabalha muito. Isso eu pensei que você ia falar que o povo brasileiro é aquele povo que tinha que ser estudado pela NASA, porque de fato né? Exatamente, porque eles fazem de tudo, trabalham mesmo e não vê dificuldade. Isso é maravilhoso. Mas ao mesmo tempo que faz de tudo e não vê dificuldade, eu digo que é escândalo, e é mesmo, mas a gente precisa ter uma viradinha de chave, tá? Por quê? Uma coisa é a pessoa que era CLT que saiu e vai começar o próprio negócio. Primeiro, da porta para fora é empresário. Da porta, né? Eu costumo dizer que posicionamento é da porta para fora, estratégia da porta para dentro. A pessoa tem que virar a chavinha, mindset, mudar a cabeça, mudar. Então, ela tem que saber planejar, saber consumir conteúdos, informação que vão valorizar e fazer florescer o seu dom, o que você já tem, que você faz muito bem. Por quê? Você vai precisar fazer de forma organizada, de forma sistêmica. Caso contrário, além do seu negócio não expandir, não florescer, você pode ficar doente com tantos trabalhos e serviços fazendo um monte de coisa. E dá para ir avaliando cada ponto. E avaliando cada ponto, tá? Então planejar, desenvolver um business plan mesmo, por mais simples que seja, inclusive. Ou seja, o business plan é o planejamento do seu negócio. Inicialmente, comecei Quem o mais simples o que eu possível. Vendo, quanto custa, quanto eu vou gastar, a parte comercial da coisa, é isso? É a sua proposta de valor. Ok. Para quem que eu vou entregar e vai enxergar essa minha proposta de valor? Para isso acontecer, o que eu vou ter em cima como estratégia e na parte de baixo os custos, quanto que isso vai custar. Então eu vou ter um grande mapa 360 ao meu alcance para eu definir para onde que eu quero ir. Aí eu já tenho praticamente 50% de visão do marketing, né? Porque Exato. É com base nesse planejamento de negócio, né? O business plan, que a gente consegue visualizar como vender, né? Como atuar no mercado. Exato. Se eu vou precisar de ter parceiros e trazer para o meu negócio, né? Se eu vou executar tudo, então se eu vou executar tudo, 50% do meu tempo ele precisa ser para operação, sim. 50% para o planejamento, sim, digamos assim, tá certo? É porque falam assim, Fabi, se você quer fazer algo bem feito, faça você mesmo. É muito importante essa frase quando você fala de algo fechado à tua parte da empresa ali, né? Mas não dá para você abraçar a empresa sozinho. Você tem que passar isso para frente. Você que quer crescer, você tem que demandar as ações da empresa para outros funcionários, para outros especialistas. É basicamente isso. Porque quando a gente é sozinho, é essa guerra, né? Como que eu faço para poder... Como eu vou equilibrar, né? Como que eu vou equilibrar isso? Eu preciso pagar um funcionário, mas para eu pagar esse funcionário eu tenho que crescer a empresa. Para crescer a empresa eu tenho que pôr a mão na massa. Então me conta um pouquinho dessa jornada desse equilíbrio. Sim, a gente fica muito perdido, né, nesse sentido de encontrar o equilíbrio. Mas você vai fazer sozinho, você mesmo, muito bem feito, aquilo que você é capacitado para fazê-lo. E como eu falei, ninguém faz tudo bem feito 100% todo o tempo. Tem um momento para você escalar, você precisa delegar, aprender a delegar, e dói. E é um processo doloroso. Muito você vai falar, poxa vida, eu sou tão acostumada a colocar esse copo aqui de forma
perfeita, sem molhar, sem Vem nada. a sujeita. Vem o outro lá e vai colocar mais pra direita ou mais pra esquerda. É sobre isso. Ou seja, uma dica que eu tô percebendo é desapegue das coisas, né? Desapegar. Desapego total. Desapego do que não é estratégico para você. Ok. Aquilo que é sua proposta de valor, você precisa ter metodologia. Muito bom. Tá? E é aquilo que eu falei. Por isso que a pessoa precisa estudar, conhecer, né? O marketing, ele é um saber científico. Né? Eu falei de outras falas aqui. Então, você precisa ter comportamento de compra, de mercado, entender o desenvolvimento do setor, qual é o PIB, qual é o PIB do seu setor em relação ao PIB geral do Brasil, da economia. Bom. Então você precisa ter esse tempo de estudo, de entender, inclusive, qual é o percentual de mercado que você não quer. Isso é importante, a gente precisa saber escolher, sim. Até para dizer ou não. Muito bom, muito bom. Na verdade, você já deu aí dicas que quem foi anotando já está muito bem. De legal, como atuar nesse começo, porque não é só fazer uma logo, criar um CNPJ e pago ali o boleto do MEI, acha que tá bombando, pagou ali, acho que tá R$70, R$75, porque eu posso gerar nota até tantos R$1.000, mas acha que é só isso, não. Você só começou, né? Você só abriu burocraticamente. Tem toda a parte da contabilidade, tem toda a parte de comercial, como você atuou e falou pra gente. E o marketing, ela é uma das áreas a ser muito bem estudada. E eu sou feliz por você estar falando isso pra nós, porque já tira dúvidas de muita gente, tabus que fala, meu Deus, eu tô perdido, eu não sei o que eu faço. Cara, talvez só falta para você fazer isso, organizar quem é você, o que a sua empresa faz direito. Talvez você nem sabe o que você tá vendendo direito, quanto custa o seu custo, qual que é o preço que você tem de mercado e fica quebrando a cabeça à toa. Exato, eu costumo dizer que a lição de casa, ela precisa ser feita, tá? E a gente aprende todos os dias. A gente tem que aprender com as nossas lições, tá? Errar, a gente vai errar. Sim. Mas erros novos, eu costumo dizer. O erro que eu já errei ontem, hoje eu não erro mais. Sim, não posso mais. É um aprendizado. Sim. Né? Erros novos, a gente está sujeito. E que bom, porque são esses novos erros que vão nos fortalecer, nos direcionar para crescer e se desenvolver. Mas, assim, o pequeno que está crescendo, que está entrando no mercado, ele precisa entender que ele é uma empresa. Ele não é mais uma pessoa. Ele é uma empresa. Então, a partir do momento que ele abre, posicionar como empresa, trazer ferramentas e metodologias como empresa, estudar o tempo todo, buscar cases, rodas, bate-papo, café. Quantos cafés eu já tomei até ficar com gastrite, porque eu precisava aprender. Vem aqui pra mesa, vamos tomar um café, que eu quero aprender sobre isso. Mas como você faz nessa situação, e com tal cliente, com determinado movimento de mercado, como que você fez, como até a fazer algumas objeções, comercialmente falando, existem muitas formas de falar não pro meu cliente. Né? Então, às vezes eu falo um não agressivo, eu espano não. Eu mesmo. Eu vou falar um não pra você. Vou falar um não de uma forma, mas que ele entenda o meu posicionamento. Sim. Né? Então, isso é extremamente importante, saber falar não, aprender no dia a dia e trazer para a mesa, identificar a sua metodologia. E a sua metodologia só vai fazer sentido se você conhecer teu produto e o teu mercado. O teu serviço. Exatamente. Você tem que entender. Falando em conhecer o teu trabalho, falando em mercado, né? Nós já trabalhamos juntos em alguns trabalhos, verdade. Algumas cases. Muitos projetos legais. Muitos projetos legais. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sobre essa trajetória nossa? Gente, foi muito boa, Fábio. Foi muita coisa. Foram perrengues chiques. Perrengues chiques. Bom, anota essa frase. Perrengues chiques. Adorei. Tem o escândalo e agora tem os perrengues chiques. A gente já trabalhou... vou tentar lembrar aqui. A gente já trabalhou para empresas de tecnologia, a maioria delas, né? Só que o mais legal de trabalhar com a Fabiana é que, assim, um vai abraçando a ideia do outro, né? Você me abraça a minha ideia, você acredita, confia na lente. Não, faz desse jeito, filma desse jeito que eu sei que você tá gravando bem. Então, eu também confio na ideia que você tá falando. Vamos sentar com o cliente, vamos gravar aqui o depoimento e pau no gato, né? Como que você acha que
que essas empresas elas estão hoje, assim? Você acredita que Olha, elas evoluíram, fizeram seus rebrands? Sim, a gente teve muito sucesso nos nossos projetos. Pegamos empresas muito grandes para trabalhar nível Brasil, né? Nível Minas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Recife, Bahia, enfim. Foi Brasilzão inteiro aí, trabalhando todo esse contexto do vídeo, que inclusive, né, você sempre fez isso muito bem, muito antes do vídeo ser um boom com o YouTube, com o Insta, com tudo mais. Então a gente sempre usou isso por um viés estratégico muito bacana, né? As empresas estão bem, aí estão empresas no mercado. Algumas fizeram rebranding, outras fizeram um processo de venda, de sucessão, enfim. Mas foram empresas muito boas que estão aí no mercado, que desenvolveram muito bem quando a gente fala de marketing estratégico com branding. Então, são empresas que sabem, que estão com o pé no chão, que sabem organizar, orquestrar muito bem um planejamento de marketing, olhar para o mercado. Algo que é muito bacana, que eu vou até puxar um pouquinho aqui. Quem está fazendo marketing, começando agora, pessoal, imagina uma coisa, quem é grande, o cara que é grande, ele já não se preocupa com dinheiro? Me conta. Muito. Quem é pequeno tem que se preocupar mais ainda, cara. Se quem é grande faz planejamento, quem dirá o que é pequeno? Que qualquer movimento mínimo assim afeta o negócio dele. E eu posso tombar, né? Posso falir, fechar completamente. Exatamente. Esse cara grande, ele tem seguros, empresas por trás, ele nunca vai cair. Vai se sustentar. Não, essa minha empresa segura essa empresa. Exato. E eu, que eu tenho um cachorro, uma câmera e eu... Não. Muito mais. Sim. Então ele tem que contar sim ali cada dinheiro para ele, cada investimento tem que ter o retorno, tem que ter um indicador que aponte isso. Marketing, branding é investimento. Muito né? bem. Então a gente tem sempre que pensar nisso. E os números comprovam. Muito bem. Preciso acompanhar todos os indicadores no mês a mês. Então, um bom planejamento de marketing, ele deve inclusive nascer no planejamento estratégico da empresa, que as maiores empresas que têm isso, né? O planejamento estratégico normalmente são de 5 anos, mas que devem ser revistos ano a ano, ele nasce lá. Mas uma empresa que ainda não está tão grande, estruturada para ter um planejamento estratégico bem grande que permeia a empresa inteira, a menor, ela tem que ter pelo menos um plano de marketing bem feito. E pode ser uma pequena, pode ser uma urgência, né, por exemplo, mas precisa ter número, como eu falei, precisa ter posicionamento, precisa planejar, né, precisa saber o caminho que ela quer traçar. Sim. E existem muitas ferramentas, muitos planejamentos. O Sebrae está aí para ajudar muito. Tem algumas ferramentas que eu gosto demais de estudar. Acredito em estudo, em muito estudo, em muita dedicação. Bom, e para nós chegarmos ao fim, quero que você pega essa ideia 5 e você me tira 5 palavras para 5 posicionamentos chaves na vida dos novos empresários para a gente finalizar esse vídeo. Então, primeiro de tudo, diferencial. Diferencial competitivo, você tem que estar na ponta da língua e das suas estratégias diante sua categoria, do mercado. Nome e posicionamento. Isso, seu diferencial de mercado. Muito bom. Tem que ter, ok? Separar um momento para você ir para estratégia. A gente não pode ficar no tático operacional o tempo todo. Estratégia. Exatamente. Bem. Olhar para estratégia, sempre com um tempo de qualidade. Nós falamos aqui que se você quiser bem feito, você faz, mas você forma pessoas, tá? Bem. E não é fácil formar pessoas, custa muito. Então, formem pessoas que tenham fit com você, com o propósito da sua empresa, do que você quer, ok? Do que você quer alcançar. E por último, mas não menos importante, planejamento. Mesmo que seja o mínimo, vou planejar a minha semana, o meu mês, o meu ano. Porque o planejamento leva tempo, consome gás, energia, consome. Mas não planejar consome muito mais. Exatamente. A queda, então, né? Muito. Exato, gente. E por menor que a empresa seja, ou por maior, a gente trabalha, como eu falei aqui, com dinheiro. E embora dinheiro é só dinheiro, a gente tem que ter estratégia e saúde para fazer o negócio acontecer. Se a gente não planeja, o tempo, ele não volta. Lá na agência eu costumo dizer, a gente valoriza demais o bem mais precioso do nosso cliente, que é o tempo e a informação que ele traz para nós.
E assim como é do nosso cliente, é de qualquer empresa e de qualquer empresário. Valorize o teu tempo e a sua informação. Planeje. Muito bem, Fabiana, Sobre obrigada. É sobre isso que sobre nós queremos falar. Pessoal, é o seguinte, eu não tenho nem mais o que falar. Esse vídeo falou por si só. Eu só quero agradecer você, muito obrigado por estar aqui conosco nesse vídeo de lançamento desse vídeo de mercado vertical. E eu quero convidar você a dar um like nesse vídeo, compartilhar com pessoas que estão buscando esse caminho, que precisam dessas informações aqui de hoje. Eu acho que vai ser muito importante. Eu acho que você pode ser um gatilho na vida dessa pessoa. Essa pessoa, ou você, né, que está precisando dessas informações. Assiste esse vídeo novamente, anote as coisas importantes. Eu acho que vale muito a pena para você. Nós vamos estar vindo com novas pessoas aqui para estar trazendo ideias, insights, experiência de mercado para te ajudar a seguir nesse caminho tão complexo que é o mercado corporativo, né? Sobre isso que nós estamos falando. Eu desejo vocês todo sucesso, você também, todo sucesso, muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.